Logo do TRE, imagem cinza ao fundo, escrito de cinza "Aguarde", em instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações escritas no canto inferior da tela, na barra azul, 31ª Sessão Judiciária Ordinária, de 10 de maio de 2023. Imagem ampla do plenário, assentos pretos do lado direito e esquerdo vazios, ao meio corredor, sem movimentação. Desembargadores acomodados em seus lugares, ao lado direito o desembargador Orlando Vasconcelos na tribuna, ao lado esquerdo a doutora Paola, desembargador Matias Neto e desembargador Carmo Antônio. Na tribuna principal, o desembargador João Lages, ao seu lado esquerdo, o procurador do Ministério Público, Dr. Pablo, ao seu lado direito, a secretária judiciária, doutora Milena. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal, atrás da tribuna principal, 2 bandeiras, ao lado direito e ao lado esquerdo, e 2 telões também ao lado direito e ao lado esquerdo. Secretária judiciária do lado direito do desembargador João Lages está auxiliando em seu computador. Doutora Milena se acomoda em seu lugar. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Eu declaro aberta a nossa sessão judicial do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral desta quarta-feira, 10 de maio de 2023, dando boas-vindas a todos e a todas que nos acompanham. Julgaremos em modalidade híbrida hoje, né? Estamos aqui presencialmente o ilustre corregedor, desembargador Carmo, o juiz Matias, a juíza Paola Santos, o juiz Orlando, o doutor Pablo, que é nosso procurador regional eleitoral, juntamente comigo, estamos presenciais e por via remota, mas justificadamente porque estão a trabalho, a serviço da Justiça Eleitoral, o doutor Paulo Madeira e o juiz Mário Júnior. Então, sejam todos bem-vindos. Dou por iniciada a sessão e submeto à aprovação da ilustre corte a ata da sessão anterior. Não havendo nenhum óbice, nenhuma retificação ou acréscimo a fazer, dou a ata por aprovada. Incontinente, vamos aos processos. Eu vou começar em mesa, né, Milene? Melhor? Os itens são julgamentos em mesa e em bloco da prestação de contas eleitoral 060-1567 de 2022. O relator é o juiz Orlando Vasconcelos, a interessada é Jurema dos Santos Gomes, e a prestação de contas eleitorais 0600-944 de 2022, relator Orlando Vasconcelos, e a interessada Joelma Souza Chagas Melo. Na última sessão, cadê? Onde é que está o mapa, menina? Deixa eu procurar aqui. Onde é que está aberto aqui aquela certidão? Secretária Judiciária, doutora Milene Auxiliar. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, na sessão do dia 9 de maio, na sessão de ontem, após o voto do relator, aprovando com ressalvas a prestação de contas de Jurema dos Santos Gomes e aprovando a prestação de Joelma Souza Chagas Melo, foi acompanhado pelos juízes Carmo Antônio, Mário Franco, Matias Pires, divergindo a juíza Paola Santos, que julgou as contas por desaprovadas. Foi determinada ontem a suspensão do julgamento e inclusão na sessão de hoje, em face, logicamente, da viagem a serviço do doutor Paulo Madeira, a quem vai ser dada a palavra, restando votar, além do Paulo, eu próprio. Então, o juiz Paulo Madeira está com a palavra para proferir o voto. Imagem ampla do plenário. Presidente, eu confesso que não recordo chamada poderia me lembrar. Está A doutora Paola votou e depois seria a minha vez de votar. Está sim o placar, Paulo. O relator, ele aprovou com ressalvas as contas da Jurema.
Novamente foi direcionado à mesa o do do doutor desembargador Orlando, João né? Lages. Isso. E ele aprovou a Imagem conta de Joelma. plenário. E aí foi acompanhado por Carmo, Mário, Imagem do Matias. desembargador João A Lages Paola na sua abriu mesa. divergência. Ela desaprova todas as contas. Então resta votar Vossa Excelência e eu. Como o pessoal do Botafogo está na frente, vota primeiro. Acomodados em seus Não, está lugares. tranquilo, presidente, sem problema. Eu só vou Novamente, em pedir chamada para de que o vídeo, doutor o Orlando, né, desembargador porque Paulo tem Nogueira, regimentalmente o essa fundo previsão, continua em tom bege. considerando que eu não recordo exatamente, que ontem foram votados muitos. Doutor Orlando, só por gentileza, só me diga se esse caso é daqueles semelhantes ao que nós votamos, inclusive um de minha relatoria, que tem relação com detalhamento de conta ou algo assim. É isso? Foi isso que foi Imagem decidido ampla ontem? do plenário. Esse processo também? Perdão, doutor Paulo, o Orlando. senhor pode repetir, por gentileza? Desembargador Orlando Vasconcelos. Eu só estou querendo saber se esse processo de prestação de contas ele é semelhante àqueles que nós votamos, inclusive um da minha relatoria, em que a questão ficaria relacionada com o detalhamento de contas que não teria sido feito adequadamente. Exatamente. Seria isso o motivo. Exatamente. Desembargador Orlando Vasconcelos. Então é na sua exatamente igual mesa. àquele, né? Senhor presidente, eu vou acompanhar então o eminente relator, o doutor Orlando, porque está em consonância com o que nós temos decidido na corte, inclusive com votos da minha relatoria. Perfeito. Eu também analisei esse processo e peço venha, né, ao ilustre voto bem fundamentado, por sinal, como sempre, a doutora Paola, né, merece esse nosso reconhecimento, mas eu entendo também que nesses ambos os casos a solução dada pelo relator me afigurou ser a melhor para estas questões. Então, eu anuncio o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a unanimidade, aliás, por maioria, aprovou com ressalvas a conta de Jurema dos Santos Gomes e aprovou a prestação de contas de Joelma Souza Chagar Melo, nos termos do voto do relator, vencida a juíza Paola Santos, que desaprovava todas as contas. Ok? Ok, então vamos anunciar a retirada de pauta dos itens 21. Desembargador João Lages. Esses itens 21 eles estão nessa pauta, porque eu estou com duas pautas aqui, Belém. Esse item 21 aqui é esse aqui. Não, já foi tirado, né? Vocês deslocaram para cá. Perfeito. Perfeito. Novamente, imagem não, aqui eu vou seguir por aqui, tribunal. mas eu vou anunciar então a retirada de pautas dos itens 21, é a prestação de contas eleitorais 0600-923 de 2022. O interessado é Elias Real da Silva, retirada de pauta. O item 33 é a prestação de contas 0600-924 de 2022, a interessada é Jane Mari Cavalcante Viterbino. O item 34 da pauta, prestação de contas 060-1352 de 2022, interessada é Amanda Cavalcante Jardim. O item 35, a prestação de contas 060-1557 de 2022, interessada é Rosana Patrícia Vieira Costa da Silva. Esses processos serão incluídos em pautas oportunamente. Dito isto, vamos seguir a pauta, e como nós temos uma pauta muito extensa, eu vou, assim, tocando a bola daqui, vou chamar o processo de um relator, depois para outro, para não cansar, né? Ficar só num relator específico. Vamos ao item 1, desembargador Carmo Antônio, a prestação de contas 060-1330 de 2022. O interessado é o partido Rede Sustentabilidade, a Mari Célia Vaz Cruz e o Josinaldo Barros Bezerra. O ilustre relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Pergunta, esse é o seu relator, Excelência? Eu vou pedir, Vossa Excelência, para passar para o próximo, porque eu estou sem ele aqui nesse momento. Perfeito. Podemos chamar o item 2 da pauta, então? É a prestação de contas 060-1408 de 2022, origem Macapá. O interessado, no caso, é José Aranha Neto. Ilustre desembargador Carmo, já está aí com esse? Sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra, desembargador. E depois estou com outro também, eu não tinha encontrado, Excelência. Perfeito. Eu só vou confirmar o número, é o 601-408? 060-1408. Isso, certíssimo. Senhor presidente, Luz Pares, senhor procurador, aqueles que nos acompanham aqui presencialmente pelas redes sociais, trata-se de prestação de contas eleitoral de José Aranha Neto, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições 2022 pelo partido MDB.
Após regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias sugeriu a aprovação das contas e o Ministério Público sugeriu a desaprovação. É o relatório. É o relatório. Doutor Pablo. Obrigado, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos jogadores, senhoras e senhores. Esse caso é, em tudo semelhante aos dois outros que foram colocados em mesa agora, e a Corte decidiu que esses registros de contabilidade, serviços contábeis e serviços advocatícios, não haveria, em relação a eles, não haveria necessidade do registro quando não há desembolso de despesa especificamente. Vou tentar reafirmar as premissas do Ministério Público Eleitoral nesse caso aqui, porque vou reformular o parecer que consta dos autos. No início das eleições, e eu sigo acreditando nessa tese, mas no início das eleições o Ministério Público Eleitoral entendia que toda e qualquer prestação de contas precisava, e acredito que ainda precisa, do registro das despesas. E quando não há despesas, nesses serviços específicos, de alguma forma, quando há prestação de algum serviço advocatício ou algum serviço contábil, esse serviço prestado tem que estar devidamente registrado em conta. E o que o Ministério Público Eleitoral defende, em parte semelhante ao voto ontem proferido por Sua Excelência o Corregedor, indicando que, quando há despesa, por certo, há necessidade de registro, e a divergência aí é que, quando não há, no mínimo por uma anotação nas contas, uma anotação, e essa figura é prevista, uma nota explicativa, é possível que o candidato diga de onde quem foi, afinal, a pessoa que arcou com aquela despesa, de onde foi a fonte, que isso, ou que foi o serviço gratuito, de novo, que esse serviço seja transparentemente registrado na conta, na prestação de contas. Então, a premissa não é que do Ministério Público Eleitoral não é que todo e qualquer serviço precisa constar como despesa, mas que ele precisa ficar devidamente transparente na prestação de contas. E essa transparência, quando não há efetivo desembolso de recurso público ou particular, ou seja, quando não há despesa financeira, deve ser feita por nota explicativa, porque a própria resolução prevê não se trata de registro estimável em dinheiro. Com essas observações, eu reformulo o parecer ministerial constante dos autos e registrando que sigo com aquele entendimento, mas nas contas onde não há, de fato, desembolso financeiro, o Ministério Público passou a ser um olhar mais compreensivo. E esse caso é um desses, e de forma que reformulo e indico a possibilidade de aprovação, embora faça ressalva que não há nos autos a nota explicativa que o Ministério Público Eleitoral entende possível e devida. E essa nota explicativa é justamente a justificativa. De onde saiu, quem prestou, se alguém arcou com essa despesa, terceiro, que isso fique registrado, porque é um dever de transparência, um dever constitucional na prestação de contas, a incidência, a aplicação da transparência, a manifestação. Manifestação. A ilustre relatora com a palavra. Aliás, perdão, o ilustre relator com a palavra. Isso, Excelência. Eu só trouxe para o plenário porque havia essa divergência, que agora está pacificada, então eu sou pela aprovação. Todos estão de acordo? Novamente, perfeito. Doutor Pablo, quer que eu coloque na certidão que o Ministério Público ratificou a parecer? Vamos colocar que o Ministério Público ratificou o parecer anterior nos autos e a contas aprovadas. Retificou, perdão. Eu usei errado o termo. Retificou e as contas foram aprovadas à unanimidade. E nós vamos dar prioridade ao advogado que está presente, né? E depois temos ainda também uma prioridade de um advogado que está virtualmente, mas vamos chamar, desembargador Carmo, o item 4 da pauta é a prestação de contas eleitorais, a origem é Macapá, o relator é Vossa Excelência, interessado é Patrícia Limas Ferraz e haverá sustentação do ilustre advogado Helder Rejane Almeida, ora presente. O ilustre relator está com a palavra. Excelências, aqui trata-se de prestação de contas eleitoral de Patrícia Lima Ferraz,
candidata ao cargo de deputada federal nas eleições 2022 pelo partido Podemos. Após regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias e o Ministério Público Eleitoral sugeriram a desaprovação das contas. É o relatório. É o relatório. Vamos ouvir, então, o doutor Helder. Vossa Excelência, seja muito bem-vindo, tá bom? Um bom trabalho e Vossa Excelência está com a palavra. Imagem direcionada ao Dr. Helder, que está em pé na tribuna, à sua frente o microfone. Aos servidores aqui presentes. Atrás parede amadeirada do tribunal. Aqueles que nos acompanham de forma online. Dr. Helder está vestindo sua toga. Esse processo trata-se da prestação de contas branca de por 2022. Baixo, gravata é um caso azul, muito sugênito, homem pele clara, onde a candidata, após o seu registro de escuro e barba candidatura, escura. no dia 19/8 daquele corrente ano, protocolou o seu pedido de desistência da candidatura perante ao Tribunal Regional Eleitoral. O pedido de desistência foi motivado por conflitos internos dentro do partido, do posicionamento da candidata junto com o partido, dentre eles a impossibilidade de repasse de recursos públicos para financiamento da campanha pelo partido, uma vez que esse colendo do tribunal, por meio da relatoria do então do relator Paulo Madeira, concedeu liminar, suspendendo o repasse das verbas partidárias à então candidata, uma vez que o seu registro de candidatura encontrava-se impugnado. A candidata não chegou a abrir conta bancária, não realizou atos de campanha ou qualquer despesas ou recebimento de doação. Então, nós temos aqui uma prestação de contas sem movimentação, zerada, sem dispêndio de recursos financeiros, seja particular, seja público, ou isso está demonstrado no relatório dos técnicos deste colendo do Tribunal juntado aos autos, que não foi identificado conta bancária aberta, ela não chegou a abrir contas, uma vez que não fez a utilização dos recursos, nem sequer realizou atos de campanha, né, seja de forma física ou até mesmo de forma online, né? Nós temos aqui uma prestação de contas distintas devido à renúncia do registro de candidatura, mas acredito que o caso se assemelha muito ao julgado que o Tribunal Regional Eleitoral acabou de se debruçar, onde o ilustre representante do Ministério Público retificou o parecer por não haver registro de despesas financeiras e nem atos no julgado anterior, não sei se ficou convencionado se houve atos de campanha, mas não houve, né, despesa de recursos financeiros ou públicos, onde a gente teve a consolidação do entendimento do colendo do tribunal e a retificação desse posicionamento. O caso se assemelha muito, a diferença é a renúncia do registro de candidatura, que nós tivemos no dia 19/8. Essas são as nossas razões e pleiteamos pela aprovação, como anteriormente foi proferido pelo secretário do tribunal. Agradeço a oportunidade de realizar essa sustentação oral. Muito obrigado. Boa tarde. Doutor, nós é que agradecemos a oportunidade de ouvir. Lateral direita sempre dos muito bem-vindo na plenário, corte, tá? onde Vamos então ouvir a palavra do Ministério Público Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Serei breve também. O primeiro fato que merece registro é que essa prestação de contas em nada se assemelha ao processo anterior. Aqui, ao contrário do caso anterior, não houve abertura de contas bancárias. Então, essa é a primeira circunstância que merece registro. Por isso, o Ministério Público Eleitoral mantém o seu parecer escorado na Resolução 23.607, que determina a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica, salvo hipóteses muito restritas. E isso se dá justamente para que se permita a efetiva fiscalização das contas. Essa obrigatoriedade ela só não há de incidir quando a renúncia pelo candidato, ocorrer em até 10 dias do registro, da concessão do CNPJ pelo registro, o que não aconteceu nesse caso. A candidata ultrapassou o limite previsto pela resolução para não abrir, para que a abertura da prestação das contas não seja obrigatória. Então, era obrigatório, no caso em comento, era obrigatório o registro, não foi feito pela candidata. Como dito, em que pese não haver repasse de valores públicos, o dever
da abertura das contas está previsto na resolução e é uma falha grave. Não abrir as contas de campanha é uma falha grave. E há um argumento adicional que essa Corte já se debruçou sobre esses exatos fatos, ou fatos muito semelhantes, em tudo aplicáveis, nas eleições de 2022 e desaprovou as contas. Então, há precedente dessa casa e, por coerência, há que se manter a estabilidade desse entendimento, porque não há nada que difira aqui, salvo engano, é da relatoria de Sua Excelência, o juiz federal Mário Franco Júnior. Posso estar equivocado, é de memória que digo isso, mas há precedentes dessa Corte pela desaprovação, razão pela qual o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer. Reitera o ilustre relator está com a palavra de volta. Eu só quero confirmar, então, esse precedente do juiz Mário Franco Júnior, porque aqui não sei se os colegas entenderam. Eu penso que a situação pode ficar clara, se não ficou até agora, porque tanto o NACEP quanto o Ministério Público sugeriam a desaprovação. Por quê? Era para ela ter entrado com pedido de desistência até 10 dias. Ela entrou no 11º. A verdade é que ela não recebeu nenhum valor. Então, a minha tendência natural era aprovação com ressalvas, mesmo porque eu registro aqui que, após a análise da documentação apresentada, o NACEP informou que não houve abertura de conta pela candidata. Intimada a se manifestar, a candidata informou que renunciou à disputa do cargo em pedido apresentado no dia 19/8/22 e não realizou atos de campanha eleitoral, o que atrairia a regra do artigo 8º, parágrafo 4º, 2 da resolução número 23.607/2019. Ou seja, o artigo 8º diz que é obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta bancária específica na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou outra instituição, com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atenda à obrigação prevista no 13 dessa resolução. E aqui, na sequência, o parágrafo 4º diz que a obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu a candidatura ou teve seu registro indeferido ou substituído antes do fim do prazo de 10 dias. Todavia, conforme aduziu o Ministério Público Eleitoral, a candidata teve o CNPJ de campanha emitido em 8/8/22 e apresentou o pedido de renúncia 11 dias depois, em 19/8, momento em que a abertura da conta bancária já era obrigatória desde o dia anterior. Considerando que não existe nos autos indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais, a irregularidade, na minha avaliação, não tem aptidão para comprometer a integralidade das contas. Então, como eu disse, a minha tendência era de aprovação com ressalvas. Mas se nós temos esse precedente do juiz Mário Franco, que eu não tenho conhecimento, eu gostaria de ouvi-lo. Imagem ampla do plenário, ângulo da parte de trás das cadeiras. Eu, presidente, estou com a palavra? Sim, eu gostaria de ouvi-lo, porque a minha tendência era de aprovar com ressalvas, porque eu não vi aqui apenas nesse ato, embora, claro, tenha havido um dia de atraso, mas não houve nenhum gasto de campanha. Ela simplesmente renunciou, não praticou nenhum ato de campanha. Eu queria saber se esse é semelhante. Não seria melhor fazer assim? A gente retira de pauta... Não, mas eu queria ouvir, eu gostaria de ouvir sobre esse precedente porque dele. Talvez o juiz Mário não saiba agora esse precedente. Eu não me recordo. Ok. Presidente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu realmente não me recordo. Eu vou tirar reeditar de pauta. Amanhã nós temos sessão? Isso, amanhã a gente traz aí, então, a gente amanhã, confirma. Inclusive, tá todos nós, inclusive, confirmar essa questão dos atos de campanha, porque houve um registro de CNPJ e, salvo engano, eu era corregedor e verifiquei atos de campanha, sim, da candidata. Então, logicamente que esse ato de campanha, negócio de bandeirada, de propaganda em rádio e televisão, isso pode ter gerado alguma coisa.
Mas aí então, a gente confirma, amanhã. e aí amanhã a gente continua o julgamento, tá bom, E doutor? o número 1, Helder? eu já estou aqui com ele, tá? Se Vossa Excelência quiser colocar, fique à vontade. Perfeito. Então, pronto, vamos retirar de pauta, né, para continuação de julgamento na data de amanhã, neste processo, né? Saindo o doutor Helder já intimado. O senhor é de Belém, né, doutor Helder? Mas vai viajar de volta hoje ou vai ficar conosco aqui? Imagem, desembargador João Então, pronto, amanhã nós conversamos aqui com mais vagar, tá bom? Agradecemos também. Então, vamos ao item 1, desembargador Carmo, da pauta. Desembargador, vamos dar uma prioridade para o doutor Hercílio, que ele Fique à vontade, Excelência. Advogado, a gente sempre tem, por costume, prestigiar, né, os nobres causídicos, né, são funções essenciais mesmo à justiça. Então, eu chamo em julgamento, doutor Hercílio e doutor Paulo Madeira, o processo número 30 da pauta, é a prestação de contas 060-1237, de 2022, a origem é Macapá, o relator é o doutor Paulo, interessada é Maraína Kellen Martins Souto. O ilustre relator está com a palavra. Imagem ampla. Presidente, muito boa tarde, desembargador Paulo Madeira. Corregedor, nobres pares, eminente procurador regional eleitoral, doutor Pablo Bertrand, doutor Hercílio, advogado, boa tarde a todos os servidores, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, no presente caso aqui, trata-se de prestação de contas também, final de campanha da Maraína Kellen Martins Souto, o Partido Liberal PL, referente à campanha de eleições gerais de 2022 para o cargo de deputado federal. O parecer da unidade técnica foi pela aprovação das contas, afirma que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente, acompanhada de todos os documentos necessários para a devida regularização. O Ministério Público Eleitoral, no entanto, manifestou-se que vislumbrou duas falhas que ele apontou, que considerou graves ofensas ao princípio da economicidade, em razão dos altos valores, né, pagos aos profissionais de contabilidade jurídica e também o não detalhamento dos serviços executados, motivo pelo qual o eminente representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e a restituição dos recursos. Esse é o relatório, senhor presidente. Relatório, ok. Doutor Hercílio, seja muito bem-vindo, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo presidente desse egrégio tribunal regional eleitoral, excelentíssimo senhor corregedor, excelentíssimo senhores juízes que compõem esse egrégio tribunal, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, servidores e senhoras e senhores que acompanham via rede social. Excelência, eu queria levantar uma questão de ordem, porque, na realidade, esse processo, como bem relatou o eminente juiz Paulo Madeira, ele teve o parecer da unidade técnica pela aprovação, sem ressalvas, inclusive, atestando que todos os documentos foram juntados e não havia qualquer irregularidade na prestação de contas. Daí a sugestão, né, da unidade técnica pela aprovação das contas. Em seguida, houve a abertura de prazo para o ilustre representante do Ministério Público, que trouxe um longo petitório e em seguida, um longo petitório pela desaprovação, quase que praticamente total, para devolver toda a verba que a candidata trabalhou nessa campanha. De forma que nós não tivemos, a parte da defesa, a oportunidade de contraditar esses fundamentos do Ministério Público. Inclusive, hoje mesmo, quando, surpreendentemente, vimos que entrou em pauta, que estávamos aguardando a intimação para manifestar a respeito do petitório do Ministério Público, surpreendentemente, vimos que foi trazido em pauta para julgamento e requeremos ao eminente relator a oportunidade de fazê-lo, né, de manifestar. Mas Sua Excelência, o relator, entendeu que
que poderia trazer para o colegiado e fosse realizada essa breve, vamos dizer assim, uma questão de ordem. Porque a defesa entende, Excelência, que há uma violação dos princípios, né, sobretudo contraditório, porque... Doutor Exílio, me permita, com toda assim, a cortesia, logicamente. Na verdade, como o processo estava pautado, eu penso que eventual nulidade, se for o caso de ser ventilada, tem que ser em recurso em relação à decisão, porque estava pautado, né? Então, não me parece que seria o caso de uma questão de ordem para retirar de pauta, a não ser que o relator diga que realmente o parecer do doutor Pablo não foi dado acesso. Mas como está pautado, eu creio que todas as partes tiveram acesso à documentação dos autos, né? Mas eu quero antes ouvir o doutor Paulo. Doutor Paulo, Vossa Excelência é o relator. Acha que está maduro o processo para a gente prosseguir ou retira de pauta? Senhor presidente, eu entendo que sim, até porque essa matéria é uma matéria que já foi debatida na Corte, né, em muitos outros casos, e não há aqui nenhuma violação ao princípio da não surpresa. Se o Ministério Público tivesse aventado alguma situação, alguma hipótese, não é, que fosse um fato novo ou algo assim, eu até acho que, invocando aqui os princípios do Código de Processo Civil que se aplicam subsidiariamente ao eleitoral, lá do artigo 10 do nosso Código, eu acho até que seria o caso de retirar para evitar a surpresa. Mas não é o caso. Foi publicada a pauta, foi tudo devidamente publicado, quer dizer, Sua Excelência, o eminente advogado, teve a oportunidade de falar e de trazer para cá para fazer a sustentação. Então, não houve surpresa, né? Foi pautado e, portanto, eu entendo que é o caso de nós julgarmos. Então, pronto. Então, vamos prosseguir. Doutor Exílio, então, Vossa Excelência está com a palavra para fazer a sustentação, doutor. Ok, Excelência, muito obrigado. Novamente em chamada de vídeo, senhores magistrados. Então, trata-se de prestação de contas. A candidata ela teve 1/5 do valor que é autorizado ao cargo de deputado federal, né? E teve exatamente R$500 mil para a campanha. Um valor bem aquém do que, né, a maioria dos candidatos tiveram, e ela procurou fazer esse gasto da campanha exatamente dentro das balizas da legislação permitida. O Ministério Público entendeu que os serviços, né, de advocacia e contabilidade, que foi 40 mil e 30 mil da contabilidade, entendeu como valores vamos dizer assim, superfaturados. E fez uma comparação, Excelência, e trouxe uma planilha com cerca de meia dúzia de candidatos que não são do mesmo cargo. Então, já fez uma comparação que, com todas as vênias, é inadequada, porque trouxe comparativos com deputados estaduais, quando, na realidade, a candidata foi candidata ao cargo de deputado federal e que, sabemos todos, tem uma diferença extremamente de valores e uma campanha totalmente díspare de federal para estadual. Também, Sua Excelência, o Ministério Público, né, o representante do Ministério Público, entendeu como a publicidade de material impresso, que não houve a comprovação, não obstante ter todos os documentos que validam esse gasto, essa despesa. E também o último item foi sobre locação de veículos, que entendeu também que deveria ser devolvido esses valores. No entanto, todos os documentos, como bem analisou a unidade técnica desse egrégio tribunal, entendeu que foram devidamente prestados e que não há qualquer irregularidade, ou ainda que tenha, vamos dizer assim, em última análise, não compromete a aprovação das contas, né, da candidata. Excelência, não obstante o MP entender
que a nota fiscal não tenha dos serviços dos profissionais que prestaram, pelo menos nosso escritório, a advocacia, que lida quase que praticamente apenas com direito eleitoral, e entende, inclusive, que não há como comparar quem lida e está dia a dia lidando com o eleitoral, comparar com eventuais profissionais que militam, né, esporadicamente. Então, não tem como se comparar honorários e capacidade técnica dessa forma. Nós, quando auxiliamos aqui, eu digo, a advocacia auxilia o candidato, pegamos a contratação não apenas na semana, né, mas todo um processo desde a pré-campanha. Nós tivemos a maior vitória no estado do Amapá, justamente em assessorar não só um governador, o candidato ao governo, mas também ao partido PL, que teve uma excelente, brilhante campanha e que elegeram 3 deputados federais, né? Então, esse comparativo de que o advogado do candidato X estadual cobrou 5 mil e uma advocacia especializada que tem mostrado sucesso e, vamos dizer assim, e demonstrado resultados. Não há como comparar, como disse inicialmente, colegas que não atuam nessa justiça especializada e, sobretudo, com cargos diferentes, como já disse, né? Então, se tem que comparar, tem que trazer os que auxiliaram candidatos ao cargo de deputado federal e não estadual. E como houve também a comparação com deputados estaduais, com a assessoria que fizemos para governador de estado. Então, não há excelência, como disse a unidade técnica, e regularidade. E, para finalizar, peço a Vossas Excelências que confirmem a aprovação das contas da candidata de acordo com como apreciou a unidade técnica desse egrégio tribunal. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Cílio. Vamos ouvir o doutor Pablo, do Ministério Público Eleitoral. Sem movimentação. Senhor presidente, excelentíssimo relator, senhores excelentíssimos julgadores, senhoras e senhores. Tentarei ser breve também, e até eu ia me limitar a reiterar o parecer, mas considerando as manifestações do senhor advogado, vou explicitar alguns dos fundamentos adotados pelo Ministério Público Eleitoral. Primeiro, concordo com um ponto trazido pelo advogado da tribuna quanto à necessidade de intimação da parte após o parecer do Ministério Público, na hipótese em que o Ministério Público traz elementos que não foram identificados pela unidade técnica. Isso está previsto no artigo 73, parágrafo único da Resolução 23.607, que diz expressamente o disposto no artigo 72, que é o que trata do parecer técnico. Também é aplicável quando o Ministério Público apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico. E é o que ocorre aqui. Contudo, considerando os precedentes e o entendimento dessa casa em diversos julgados, e aí eu me permito fazer um juízo de um prognóstico, que eu posso estar equivocado, mas acredito que não haverá prejuízo, porque a Corte tem reiteradamente afastado os argumentos do Ministério Público quanto ao tema de fundo. E vou a eles. O Ministério Público Eleitoral indicou, quanto aos gastos com serviços advocatícios e serviços contábeis, 2 questões. A primeira, que sim, é possível fazer uma análise do gasto a partir da premissa constitucional da eficiência nesse gasto, e o TSE possui diversos precedentes, e eu me permito fazer a leitura de um trecho só, porque já trouxe esse tema à Corte, e não pretendo ser repetitivo, mas o que diz o TSE?
Quanto aos argumentos recursais que a análise da prestação de contas deveria se limitar à escrituração contábil e de eventual indício de irregularidade versada nos autos, e que eventual indício de irregularidade deveria ser apurado em procedimento autônomo, cumpre observar que a aplicação antieconômica de recursos públicos pode ser objeto de controle da Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas, o que igualmente ocorre quanto aos gastos efetuados com inobservância aos princípios da transparência, da moralidade, da razoabilidade. Então, o TSE possui inúmeros julgados enfrentando a possibilidade de olhar para a prestação de contas sob essa perspectiva. A Resolução 23.607, em mais de uma oportunidade, reafirma essa possibilidade, porque indica que a descrição do serviço deve ser detalhada no documento fiscal, no seu artigo 60. No seu artigo 44, indica que o juiz ou a corte pode solicitar a comprovação efetiva dos serviços prestados. No seu artigo, agora me falhou a memória, mas adiante indica que eventuais irregularidades podem ser enfrentadas na prestação de contas, indícios de irregularidade, sem prejuízo de eventuais outras ações cabíveis, ou seja, ainda que se utilizem outras ações, a prestação de contas pode sim olhar as irregularidades apontadas. Então, quanto ao tema de fundo, o Ministério Público Eleitoral reafirma a possibilidade, sim, de enfrentamento sob essa perspectiva e entende escorado nos precedentes do TSE, da doutrina, quanto a esse ponto. E há mais um tema aqui que o Ministério Público Eleitoral também invoca, que é a não comprovação. O Ministério Público, por óbvio, não quer ser censor da atividade advocatícia e não quer julgar a qualidade, o mérito ou o demérito de qualquer profissional que venha a ser contratado. O olhar do Ministério Público Eleitoral é quanto à regularidade da despesa efetuada e que essa despesa observe a norma constitucional. E a norma constitucional impõe a todo aquele que recebe verba pública, que a gere, o dever de comprovação do seu regular emprego. E, ao normatizar esse dever, as leis eleitorais e a Resolução 23.607 aponta a necessidade de comprovação do efetivo serviço desempenhado ou do bem adquirido, do serviço prestado. Esse dever de devida comprovação decorre, como dito, também decorre dos precedentes do TSE, que chegam a indicar que eventual prestação de contas partidária ou de candidato não pode ter tal rubrica, ou deve ter tal rubrica glosada, pelo fato de não estar devidamente comprovada. E essa comprovação, por óbvio, não é com a simples análise da nota fiscal apresentada. É o efetivo serviço prestado ou o bem adquirido. E, no caso, como dito, o Ministério Público não quer ser censor da atividade da advocatícia ou do serviço, o preço eventualmente entendido por justo, mas que venham aos autos todos os elementos que justifiquem e permitam a verificação da incidência dos princípios constitucionais. É isso. Provados esses elementos, o Ministério Público, por óbvio, vai se debruçar e pode eventualmente dizer sim, estão devidamente justificados, atendem aos pressupostos e aos princípios constitucionais da transparência, da razoabilidade, da eficiência, enfim. Então, quanto a esses serviços, são esses dois pontos que eu trago à Corte, que já trouxe em outras oportunidades, e apenas reiterei e fui mais detalhado pelo fato de ter havido sustentação oral. E quanto aos serviços com locação, de novo, alguns problemas. A prestação de contas registrou aluguel de veículos absolutamente díspares. 2 dos veículos alugados de uma determinada empresa custaram quase R$40 mil. E eram veículos que, por óbvio, são veículos caminhonetes, etc., por óbvio, não vão ter o mesmo preço de um carro popular. Mas os carros populares foram locados por menos de 10 mil, um cerca de R$ 8.032 e o outro R$ 9.600. E essa divergência não foi justificada, o que faz com que um aluguel de um veículo tenha o seu valor quase 7 vezes ou 6 vezes superior que o outro. O Ministério Público, enfim, é de conhecimento notório que carros mais sofisticados têm um preço
um custo e um aluguel superior. Mas essa desproporcionalidade não veio justificada. E, ao ver do Ministério Público, isso é dever do prestador de contas quando se utiliza de verba pública. O gasto com combustível e com motorista também não foi devidamente justificado. Num desses veículos, não há indicação de motorista e a prestação de contas não veio a trazer quem seria a pessoa responsável por conduzir esse veículo e tampouco se indicou ou se deu a correta demonstração dos gastos com combustível. E aqui a Resolução 23.607 ela é muito rigorosa. O seu artigo 35, parágrafo 11, disciplina a forma pela qual o gasto com combustível deve ser comprovado. E esse gasto só pode ser comprovado para os veículos que constam na prestação de contas a partir de um relatório semanal. Nas hipóteses de carreata, a carreata deve estar registrada na prestação de contas e há um limite de, no máximo, 10 litros por veículo. Nada disso foi trazido aos autos. Considerando, ao ver do Ministério Público Eleitoral, a carência da efetiva demonstração dessas despesas registradas em campanha, é que pleiteou-se, ou requereu-se, manifestou-se, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas. É a manifestação. Perfeito. Vamos devolver a palavra ao ilustre relator. Os desembargadores acomodados em seus lugares. Presidente, novamente, boa tarde, Vossa Excelência, a todos os pares, ao eminente procurador, advogado. Senhor presidente, essa matéria, conforme eu já antecipei, nós já debatemos muitas vezes. Eu só vou fazer um ponto aqui em relação ao fato de que a tese trazida pelo eminente Ministério Público Eleitoral, por não ter sido expressamente trabalhada, poderia justificar a intimação do advogado, e inclusive com base naquele princípio que eu citei anteriormente, que era o da não surpresa. Eu quero dizer que não se aplica essa hipótese quando a possível nulidade, eventual nulidade, ela não seria declarada em razão de o julgamento ser favorável àquele que alegou a nulidade, ou seja, supera-se isso, está lá no Código de Processo Civil, as regras das nulidades são muito claras a respeito disso, eu não vou lembrar exatamente o dispositivo legal, mas tem um dispositivo que trata exatamente disso. Então, como essa é uma matéria em que o tribunal já consolidou o entendimento, e aqui eu não tenho outro entendimento diferente disso que a gente já vem discutindo há muito tempo. Pelo seguinte, presidente e eminentes pares, o caso aqui presente, o núcleo, nosso núcleo na CEP, ele analisou cuidadosamente todos os documentos que foram apresentados, todos os dados que foram trazidos, e o próprio Ministério Público Eleitoral, quando ele fala que não houve comprovação, que não houve detalhamento, ele traz no seu parecer a descrição das notas que foram trazidas. Aí tem lá DRG de Assis, enfim, aí traz o valor que foi pago, o serviço que foi dito que foi prestado lá na nota fiscal, traz o número de diárias que teriam sido feitas, teriam sido contratadas de locação de veículo, traz os tipos de veículo, tem um que é um S10 e por um período longo, outro é um veículo menor, um veículo de passeio. Então, são valores que realmente são perfeitamente compreensíveis dentro dessa dinâmica de mercado, de locação. Não há como nós, aqui, em sede de prestação de contas, fazermos essa aferição. O momento próprio para fazer essa aferição é numa ação própria. O julgado, que foi, inclusive, um julgado referência, que nós vimos seguindo aqui, foi da relatoria ainda do doutor Juscelio, quando ele era membro desta corte, foi exatamente nesse sentido. Nada impede que o Ministério Público Eleitoral ou qualquer interessado ingresse com uma ação futura por improbidade, uma ação cobrando eventuais desvios. Mas, para fim de prestação de conta, o que é que se pretende? O que é que se pretende é que o candidato ou interessado ele apresente de forma detalhada, né, conforme as exigências que o NACEP apontou, o que são os requisitos para a conta. E ele apresentou. Agora, fazer detalhamento com relação a determinadas atividades é praticamente impossível. Quando se fala de contratação de atividades, por exemplo, de mídia, atividade
que se utiliza durante a campanha de propaganda e essas divulgações, tem escritórios de propaganda e mídia que, de forma pública e notória, é sabido disso, e cobram na casa de milhões para patrocinar qualquer interesse de um interessado. São milhões, cobram milhões, não é 200 mil reais, 300 mil reais, cobram milhões, são os honorários, é a lei do mercado nessa área aí. E não há como fazer um detalhamento ou uma restrição baseada numa referência, como se estivesse fazendo uma contratação de algo que não tem essa característica da especificidade de campanha eleitoral. A campanha eleitoral, a dinâmica da campanha eleitoral, ela é muito própria, ela tem valores próprios, ela tem regras próprias, não há como nós aferirmos isso aqui. Para nós, o que importa, e eu tenho seguido essa linha que o nosso tribunal também tem seguido, é que a parte diga em que gastou e aponte isso, dê lá o CNPJ, dê a indicação para onde for transferir os valores para que a gente possa checar. Isso foi feito, o NACEP checou todos os detalhes, concordou que estava tudo íntegro, com valores dentro daquilo que era esperado, não foi nenhuma coisa assim absurda, de modo que o nosso núcleo fez um parecer muito bem elaborado, e eu estou seguindo, portanto, senhor presidente, sem mais delongas, integralmente o parecer do nosso núcleo do NACEP, portanto, votando no sentido da aprovação integral das contas, seguindo o parecer técnico, pedindo todas as vênias ao eminente Ministério Público Eleitoral, que, claro, faz um grande trabalho, e é seu dever, né, fazer esse trabalho e fazer as sustentações que entende pertinentes. Eu pedindo vênias, eu estou votando no sentido de aprovar integralmente, sem ressalvas, com base na resolução 23.607 de 2019, senhor presidente. É o meu voto. Há alguma divergência? Não, então, antes de anunciar o resultado, conhecer realmente todo o empenho do doutor Pablo, isso nós reconhecemos, sabe, Pablo? De fato, a jurisprudência nós já afirmamos, eu tenho certeza que o Ministério Público vai levar isso a Brasília, a palavra final sempre é o TSE, eu acho que tem que ser feito dessa forma. Mas assim, não desanima não, Pablo, porque você é um procurador realmente que prima por um bom trabalho, e a gente reconhece, embora tenha essas divergências que são naturais, né? Mas você está de parabéns, tá bom? Então, anuncio o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral, à unanimidade, aprovou as contas de Maraína Kellen Martins Souto. Doutor Ercílio, sempre bom tê-lo, tá bom? Fique com Deus, na santa paz, e a casa sempre é sua. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos os magistrados e procurador. Até mais. Vamos voltar então, Carmo, no item 1 da pauta, é a prestação de contas eleitorais 060-1330 de 2022. A origem é Macapá, o relator é o desembargador Carmo Antônio, o interessado é o Partido Rede Sustentabilidade, Maricélia Vaz Cruz e Josinaldo Barros Bezerra. O ilustre relator está com a palavra. Excelências, aqui é uma prestação de contas eleitorais do Diretório Estadual do Rede Sustentabilidade, relativas às eleições de 2022, e após regular a instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias sugeriu a aprovação com ressalva das contas, e o Ministério Público sugeriu a desaprovação. É o relatório. Novamente, imagem ampla do plenário. O relatório, vamos ouvir o doutor Pablo. Senhor presidente, reitero a manifestação contida nos autos. Pablo, procurador do Ministério Público, ao seu lado direito, desembargador João Lages. Imagem direcionada ao desembargador Carmo Antônio. Excelências, em síntese, o NACEF identificou irregularidades e sugeriu a realização de diligências ao diretório partidário para saná-las. E após a parte interessada ter sido intimada para se manifestar, sobre as falhas identificadas, remanesceram as seguintes irregularidades: intempestividade no envio dos valores financeiros sobre o recebimento de receitas e omissão do registro de gastos eleitorais na prestação de contas parcial, no valor de R$ 107.290, o que corresponde a 22,93% do total de despesas. Sobre o atraso no envio de relatórios financeiros, a jurisprudência do TSE para as eleições 2020 e posteriores aponta no sentido de que a
falha pode ser considerada grave quando, no caso concreto, se evidencia que a extensão da falha comprometeu o controle exercido pela Justiça Eleitoral, não bastando o argumento do partido de que as informações foram prestadas nas contas finais, sob pena de tornar inócua a exigência legal. Isso eu estou citando um julgado cujo relator foi o ministro Sérgio Silveira Banhos, de 15/4/2020. No caso concreto, as irregularidades de omissão do registro de 22,93% do total de despesas de prestação de contas parciais e a intempestividade do registro de 100% das receitas financeiras nos relatórios financeiros que evidenciam extenso comprometimento e efetivo prejuízo à transparência e à publicidade do financiamento de campanha, bem como a fiscalização concomitante exercida pela sociedade e pela própria Justiça Eleitoral ao longo de todo o processo eleitoral. É por isso que eu acompanho o parecer do Ministério Público pela desaprovação das contas. Pela desaprovação. Alguém diverge? Do plenário. Não, então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá desaprovou as contas do Partido Rede nos termos do voto proferido pelo relator e a unanimidade. Vamos à doutora Paula. Agora, a partir do item 6º, a doutora Paula tem a do 6 até o 16. Eu chamo em julgamento a prestação de contas 060-1006 de 2022. Interessado é Cláudio Omar Rosa Silva. A prestação de contas 060-1279 de 2022. O interessado é o MDB e Gilvan Pinheiro Borges, além de Henrique de Lemos Basto. A prestação de contas 060-1276 de 2022. A interessada é Alessandra Samara dos Reis Nunes. A prestação de contas 060-1317 de 2022. Interessado é Ideobrando Reis Damasceno Meirelles. A prestação de contas 060-1234 de 2022, interessado é Alex Dione Camilo Marques. A prestação de contas 060-1238 de 2022, interessado Brendo da Costa Monteiro. A prestação de contas 060-946 de 2022, interessado Silvano do Rego Santos. A prestação de contas 060-1209 de 2022, interessado Bill Clinton Costa da Silva. A prestação de contas número 060-1231 de 2022, interessada Ariane Prata de Alfaia. A prestação de contas 060-1348 de 2022, interessados o Partido Cidadania, Kelma do Livramento Cardoso Pereira e Carlene Aguiar Lamberg. E, finalmente, a prestação de contas 060-1280 de 2022, interessado Ricardo Tavares dos Santos. A ilustre relatora está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres pares, doutor procurador regional eleitoral, advogado aqui presente, aos que nos assistem, boa tarde a todos. Cuidam-se os autos de prestação de contas dos partidos Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e Cidadania, e dos candidatos Cláudio Omar Rosa da Silva, Alessandra Samara dos Reis Nunes e o Ideobrando Reis Damasceno Meirelles, Alex Dione Camilo Marques, Brendo da Costa Monteiro, Silvano do Rego Santos, Bill Clinton Costa da Silva, Ariane Prata de Alfaia e Ricardo Tavares dos Santos, referente à aplicação de recurso nas eleições de 2022. Em todos esses processos, por ocasião do parecer conclusivo, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias ele sugeriu a aprovação das contas. E o Ministério Público Eleitoral também se manifestou nesse mesmo sentido em todos os feitos. É o relatório. Vamos ouvir o doutor Pablo. Senhor presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, de fato, em todos esses, o Ministério Público reitera o parecer quanto à aprovação, com um único destaque, que em um deles, do prestador de contas Bill Clinton, me fugiu o sobrenome agora, é a tese que o Ministério Público invoca na petição, embora indicando a possibilidade de aprovação de contas, é que poderia ter havido uma nota explicativa a justificar o gasto com serviços advocatícios. Essa nota não veio, mas o prestador de contas recebeu cerca de R$1.000 na campanha, ou menos que isso, talvez,
De toda forma, o entendimento ministerial é pela possibilidade de aprovação das contas. Após terminar a fala, a relatora pode prosseguir. Bom, então, como aqui todos cumpriram, né, a obrigação que foi imposta constitucionalmente e que é regulamentada pela resolução do TSE, então, não havendo nenhuma inconsistência, tanto no parecer técnico exarado e tanto pela manifestação do Ministério Público em aprovar as contas, eu também julgo, alinhado com esses pareceres, aprovadas as contas tanto dos partidos quanto dos candidatos que foram aqui enumerados. É como voto. Não há divergência nesse caso, então declaro todas essas contas que foram chamadas a pregão aprovadas à unanimidade nos termos do voto proferido pela ilustre relatora. Registro a presença da doutora Gilane de Paula também. Já soube que não vai fazer sustentação oral, doutora Marcela. Registrada a presença, vamos ao item 3, desembargador Carmo, é a prestação de contas 060-1445 de 2022, origem Macapá, o interessado é Jaci Penas Amanajás. Ilustre relator com a palavra. Imagem ampla do plenário, ângulo da parte de trás dos assentos. É o item 3. Movimentação. Só estou confirmando todos aqui. Todos os desembargadores acomodados em seus lugares. O número do processo é o final 886? Não, é 1445. 1445. Ok. Excelências, trata-se de prestação de contas eleitoral de Jaci Pena Manajás, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Partido Cidadania. Após regular instrução, Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias sugeriu a aprovação das contas com ressalvas e o Ministério Público sugeriu a desaprovação. Ok. Esse é o relatório. Perdão, Ministério Público com a palavra. Obrigado, senhor presidente, sentíssimo relator, sentíssimos jogadores. O caso aqui é idêntico ao que foi apreciado já 2 ou 3 vezes na presente assentada, o não registro de serviços advocatícios e serviços contábeis. Eu indico, na manifestação, o Ministério Público Eleitoral indica que o manifestou-se pela desaprovação, eu vou retificar em parte o parecer, manifesto-me agora pela possibilidade de aprovação, em razão de os valores repassados ao candidato serem inferiores a R$30 mil, mas registro a tese, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, quanto, a necessidade de registro, caso tenha havido efetiva despesa, e a impossibilidade ou a desnecessidade de registro como doação de bens ou serviços estimáveis, porque a própria legislação veda isso, mas, nessas hipóteses, a possibilidade e o dever do candidato de registrar a existência desse serviço, quem eventualmente o bancou, inclusive com a indicação dessa pessoa, por um dever de transparência, para que a sociedade saiba e possa fiscalizar aquela prestação de contas, possa verificar quem são as pessoas vinculadas àquela campanha, e isso tudo pode ser feito por uma simples nota explicativa no registro de prestação de contas. É a manifestação. Ilustre relator. Só quero confirmar, porque o NACEP sugeriu a aprovação com ressalvas. É a mesma posição? O Ministério Público está retificando pela aprovação. Aprovação e não com ressalva? Com ressalvas, isso. Com ressalvas. Então, eu estou acompanhando os 2 pareceres e estou sugerindo ao tribunal a aprovação com ressalvas. Todos de acordo? Então, colocar aqui, após a retificação do parecer ministerial, o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral aprovou com ressalvas as contas, tudo nos termos do voto proferido pelo ilustre relator. 17º da pauta, doutor Orlando, é a prestação de contas 0600-888 de 2022, origem Macapá, interessada Lucélia Araújo Quaresma. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, ilustres pares, todo procurador regional eleitoral, a todos que nos assistem. Registro a presença da doutora Girlane, que faz aqui, seja muito bem-vinda. Aqui, caros colegas, nós temos uma prestação de contas de Lucélia Araújo Quaresma, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, referente à aplicação dos recursos nas eleições de 2022. Em seu relatório conclusivo, a unidade técnica atestou a inexistência de falhas nas contas da candidata, sugerindo a sua aprovação nos termos da resolução de regência. Estado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas pelo recolhimento do valor de R$ 81.750 aos cofres públicos,
por entender, primeiro, que as despesas relativas à contratação de serviços administrativos, de coordenadores de campanhas e serviços advocatícios são antieconômicos e não são acompanhadas da não são acompanhadas da comprovação de efetiva prestação do serviço contratado. E segundo, pela ausência de registro de gastos com serviços contábeis, embora tenha indicado o profissional. Intimada a se manifestar acerca do teor do parecer ministerial, a candidata permaneceu inerte. É o relatório, presidente? É o relatório, doutor Pablo. Só para confirmar, excelência, é o 888? Direcionada ao procurador do Ministério talvez Público, esteja equivocado, Pablo, mas que está fazendo a manifestação ministerial, de fato, é pela desaprovação, mas não dá conta de fatos relacionados aos serviços contábeis ou advocatícios. O que há aqui é uma não comprovação nos termos da Resolução 23.607, ou também por esses, mas também em razão de contratos de prestação de serviços sem efetiva documentação, gasto de pessoal sem a devida comprovação. E aqui o Ministério Público Eleitoral recorda que, embora a unidade técnica tenha registrado a consonância ou a obediência da prestação de contas à Resolução 23.607, o artigo 35, inciso 12 da resolução, ele é explícito ao indicar que, no caso de gastos com pessoal, alguns elementos são indispensáveis à comprovação dessa despesa. Esses elementos são identificação integral da pessoa prestadora de serviço, isso normalmente é feito pelos candidatos, locais de trabalho, horas trabalhadas, especificação das atividades executadas e justificativa do preço contratado. Então, isso tudo vem previsto na Resolução 23.607 e, ao ver do Ministério Público Eleitoral, caso a contadoria, a unidade técnica, caso fosse o caso de indicar a estreita obediência ao que diz a resolução, deveria ter indicado, então, onde estão esses elementos, porque não o fez. O Ministério Público Eleitoral apontou isso. A prestação de contas não conta ou não possui o registro desses dados, o que é uma previsão expressa da Resolução 23.607. Não aplicar essa norma implica em negativa de vigência ao ordenamento jurídico. A norma expressa ou, eventualmente, o seu afastamento por ilegalidade, inconvencionalidade ou inconstitucionalidade. O que, ao ver do Ministério Público Eleitoral, não é o caso. A norma é válida, encontra respaldo no ordenamento jurídico, encontra respaldo na Constituição. Diante desses fatos, então, além da questão dos serviços advocatícios e da não comprovação efetiva dos serviços, todo o gasto que envolve pessoal de campanha, a Resolução 23.607 é explícita a indicar os elementos que devem constar na prestação de contas. A ausência deles, ao ver do Ministério Público Eleitoral, seja a rejeição e a devolução dos valores não comprovados. Ilustre relator, pode prosseguir. Obrigado, presidente. Bom, excelências, conforme já relatado, a unidade técnica não identificou falha nas contas, guiando por sua aprovação. Já o Ministério Público Eleitoral manifestou pela desaprovação das contas, observando as falhas que ali foram relatadas, 3 falhas. E aí eu vou passar a examinar individualmente as falhas apontadas pelo parquê. A primeira é do caráter antieconômico da contratação de serviços administrativos, de coordenadores de campanha e serviços advocatícios, onde aduz o parquê que as despesas de contratação de pessoal não se fizeram acompanhadas de qualquer elemento que justifique os valores acordados ou que demonstre a sua efetiva prestação. Eu trago aqui a tabela dos valores prestados àquelas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, totalizando um importe de R$ 66.750. E, a esse respeito da suposta abusividade nas contratações, registro que inexiste qualquer previsão legal no sentido de fixar qualquer teto a pagamentos feitos aos contratados para realizar as atividades de coordenadoria de campanha. Por esse motivo, em não se afigurando que os valores acordados de plano como exorbitantes, não há como considerá-los como abusivo, mormente porque o parquê não traz aos autos qualquer parâmetro, a exemplo de planilhas ou quadros comparativos, evidenciando a média dos valores praticados no mercado para esses serviços, de modo a evidenciar que estes, de fato, excederam substancialmente os valores de mercado. No que se refere à alegação de ausência da prova
da efetiva prestação de serviços, entendo suficiente a juntada de documentação fiscal, acompanhada do contrato de prestação de serviços e da documentação pessoal do contratado, não cabendo exigir, em regra, provas adicionais, como o registro visual, o relatório de atividade, exceto em caso de dúvida razoável quanto à idoneidade dos documentos comprobatórios existentes nos autos, o que não vejo neste caso. Quanto à suposta abusividade no montante de R$ 15.000 pagos ao causídico que atuou na prestação de contas, também não vislumbro qualquer irregularidade, uma vez que os valores não guardam qualquer disparidade com os praticados no mercado. Ainda que se alegue que os gastos com honorários advocatícios destoem dos valores prestados em prestação de contas dos outros candidatos, não se pode exigir que os valores pagos sejam sempre em patamar médio, tratando-se de serviços jurídicos de atividade de natureza singular, sendo balizada por diversos parâmetros, que vai desde a expertise do seu mistério até a confiabilidade do profissional que detém junto ao cliente. À guisa de curiosidade, conforme a tabela dos honorários da OAB do Distrito Federal, o valor da atuação do advogado em processo de prestação de contas eleitoral é de 50 valores referência, sendo o valor referência R$ 369,71, o que vale dizer que, no mínimo, pago ao advogado nos processos de prestação de contas eleitorais do Distrito Federal deve ser de R$ 18.485,50. Nesse compasso, em consonância com o parecer da unidade técnica deste tribunal, não vislumbro qualquer irregularidade nestas despesas eleitorais contraídas pela candidata. O item 2, da ausência do registro de gastos com serviços contábeis, há de se identificar que o parecer ministerial que não houve na prestação de contas o registro das despesas com prestação de serviços contábeis, nem mesmo na forma de doação dos serviços estimáveis em dinheiro. Com efeito, não há na prestação de contas registro de qualquer despesa eleitoral ou doação de serviços referente aos serviços de contabilidade. Não obstante, verifica-se que a própria candidata habilitada, contadora habilitada, é quem assina a própria prestação de contas, atuando como responsável pela contabilidade das contas. Por outro lado, conforme se depreende da leitura do parágrafo 1º do artigo 25 da resolução do TSE 23607, de 2019, os serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais não mais constituem doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, razão pela qual é dispensada a sua contabilização na prestação de contas, não havendo que se falar, portanto, em omissão de seu registro. E aí trago julgamento do TRE do Paraná, de relatoria do desembargador Rogério de Assis, com data de julgamento de 20/5/2021, que subsidia tal entendimento. Ademais, deve-se registrar que nem todo serviço advocatício e de contabilidade prestado em processo de prestação de contas deverá ser entendido como despesa eleitoral, isto porque tais atividades podem ser contratadas e exercidas livremente após o fim das eleições, fora do período eleitoral, e daí não deve ser encarada necessariamente como despesa eleitoral, podendo não ser eleitoral, de modo a viabilizar o cumprimento do dever de prestar as contas de campanha. Por todo exposto, com a devida vênia e entendimento manifestado pelo ilustre representante do Ministério Público, eu voto pela aprovação das contas de Lucélia Araújo Quaresma, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas eleições de 2022. Este é o voto, presidente. Todo mundo de acordo? Acho que sim, então, contas aprovadas à unanimidade, nos termos do voto proferido pelo relator. Doutor Matias, vamos ao item 19 da pauta, para dar uma folga para os demais. É a prestação de contas 0600-975 de 2022, origem Macapá. Interessada é Antônia Cagida Ulisses Cordeiro Barros. Eu vou precisar passar a presidência neste processo ao desembargador Carmo, que eu preciso ir ao banheiro, tá, Carmo? Então, aí o relator está com a palavra. É o 19º da pauta. Mas eu já fiz o pregão, tá? Já fiz o pregão. Isso, eu só quero que me passem depois as informações complementares. Eu estou aqui aberto. Antes mesmo eu volto, é só rapidinho. Pois não. Então, está com a palavra o relator.
Cuidam os presentes autos de prestação de contas eleitorais. Em sua mesa, desembargador Matias Neto. Desembargador Matias Neto está vestindo a sua toga de costura vermelha, terno cinza por baixo, gravata azul. Nas eleições de usa 2022. óculos, é um homem de pele clara. Apresentadas à sua as frente, a tela do contas e seu computador submetidas e o à seu análise da microfone, unidade e técnica, fundo, parede constatou-se que a amadeirada do candidata tribunal. não recebeu recursos públicos, estando regulares as contas, sendo emitido o parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, tão somente em razão da sua apresentação intempestiva. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, na esteira da manifestação técnica, opinou também pela aprovação das contas com ressalvas, é o relatório. Há sustentação oral? Imagem ampla do Não havendo, passo a palavra ao representante do Ministério Público. Obrigado, excelentíssimo presidente de exercício, excelentíssimo relator, excelentíssimos procuradores, senhoras e senhores. O caso aqui, o Ministério Público Eleitoral vai reiterar sua manifestação quanto à aprovação, mas gostaria apenas de registrar a possibilidade pelos candidatos de apresentação de nota explicativa, porque uma das insurgências do Ministério Público foi quanto à ausência de esclarecimento da forma como os serviços advocatícios haviam sido, ao final, custeados ou prestados e as circunstâncias atinentes a essa prestação de serviço. E a candidata trouxe aos autos a nota explicativa esclarecendo. Então, esse dever de transparência de todos os candidatos, de todos os partidos, é plenamente atingível por uma simples nota explicativa, dando conta das circunstâncias dessa contratação. Registro esse fato e reitero a manifestação ministerial. Pois não. Novamente com a palavra o relator. Então, como já fiz constar do relatório, minha decisão é pela aprovação com ressalvas as contas de Antônia Cagida Ulisses Cordeiro Barros. É como voto. Alguma objeção? Novamente, não havendo, o resultado é o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em sua mesa, à unanimidade, desembargador Carmo Antônio, aprovou com ressalvas as contas de acordo com o voto do relator. Próximo processo. Ok, Carmo. Devolvo a palavra ao ilustre presidente. Obrigado, Carmo. Obrigado mesmo. Vamos chamar agora da doutora Paola, o item 23 da pauta, prestação de contas 0600-118 de 2022. O interessado é o DEM, o Partido Democratas. E Davi Samuel Columbi Tobelém e Ivanildo de Oliveira da Silva. Vossa Excelência está com a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Cuida os autos de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Democratas, relativo ao exercício financeiro de 2021. Após regular trâmite processual, foram encaminhados autos ao Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, que, em parecer conclusivo, sugeriu a desaprovação das contas em razão da ausência da autenticação do livro diário no ofício civil, da não apresentação de recibos de doação referente a recursos do fundo partidário e de não comprovação por documentos fiscais de despesas no valor de R$ 49.114,66. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desconsideração dos documentos juntados após o parecer conclusivo da unidade técnica, pela desaprovação das contas e determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 220.566, em razão das irregularidades apontadas, bem como a aplicação de multa de 20% sobre o valor, nos termos do artigo 48 da Resolução do TSE 23.604, de 2019. Sugeriu ainda que seja determinada a transferência para a conta bancária destinada aos programas de promoção e participação política das mulheres, no valor de R$ 28.800, referente aos recursos não aplicados nos referidos programas no exercício de 2021, consoante o parágrafo 3º do artigo 22 da Resolução de Regência. Em 9 de maio de 2023, o representante legal do partido juntou aos autos nota explicativa, na qual apresentou esclarecimentos acerca das inconsistências elencadas pelo órgão técnico e ministerial, e afirmou que teria apresentado guias de recolhimento da União relativas à devolução de alguns valores especificados na nota. Todavia, nenhum comprovante de restituição foi apresentado. É o relatório. É o relatório, doutor Pablo. Senhor presidente, reitero o parecer, indicando em sua mesa, procurador do Ministério Público, a ocorrência da preclusão após a manifestação da unidade, a manifestação definitiva da unidade técnica. Ok, a ilustre relatora com a palavra.
Bom, de início aqui, impede esclarecer que, ao contrário do que sustenta o órgão ministerial, o caso em análise ele apresenta uma situação extraordinária, que conduz ao conhecimento e análise da documentação juntada por ocasião da abertura de prazo para alegações finais. Não se desconhece aqui a disciplina do artigo 40, parágrafo único da Resolução do TSE 23.604/2019, que proíbe a juntada de documentos após a emissão de parecer conclusivo pela unidade técnica. Todavia, no caso dos autos, o relator, à época, concedeu o prazo de norma de regência para a derradeira manifestação dos interessados, oportunidade em que foram apresentadas novas peças e nota explicativa, na qual a agremiação trouxe aos autos a informação de amplo conhecimento de que diversos documentos imprescindíveis à análise das contas não puderam ser emitidos de maneira tempestiva, em razão da fusão do Partido Democratas com o Partido Social Liberal, para formar a União Brasil, ocorrida em 2021. Diante dessa circunstância específica e excepcional, que ocasionou a mudança do CNPJ da GREI e, por via de consequência, gerou dificuldades na geração e obtenção de alguns documentos, entendo ser o caso de flexibilizar a regra da não admissão de peças apresentadas no prazo concedido para alegações finais e admitir a documentação constante no ID 502-4171. O mesmo posicionamento, contudo, não pode ser adotado no tocante à nota explicativa juntada no ID 508-0504, apresentada na data de ontem, 9/5/2023. Isso porque, no que tange a este documento, inexiste qualquer situação atípica apta a justificar a intempestiva manifestação da agremiação, de modo que incide a preclusão e, portanto, as razões expostas não serão objetivos de análise. Por oportuno, destaco que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de reconhecer a preclusão nos casos em que o prestador de contas teve oportunidade específica para sanar os defeitos existentes em suas contas e não fez adequada e oportunamente. Porém, procede à apresentação de esclarecimentos ou qualquer documento nos autos de maneira intempestiva. Aqui eu trago esse fundamento na prestação de contas do ministro Mauro Campbell, de 23 de abril de 2021. Passo, então, a análise das falhas remanescentes que foram apontadas pelo núcleo. No que se refere à ausência da autenticação de livro diário no ofício civil, destaca-se que a resolução do TSE 23.604/2019 prevê como obrigatória a adoção da escritura digital pelos partidos e ulterior remessa da documentação à Receita Federal do Brasil, conforme dispositivos que eu elenquei no parecer, situados no artigo 25, artigo 26, 29 da resolução. Não obstante, o entendimento dessa Corte é de que a falha tem um condão de comprometer a regularidade das contas, na medida em que compromete a fiscalização da movimentação financeira por meio do compartilhamento de informações entre os órgãos de controle, conforme se verifica nas emendas que oportuno trago à colação, emenda de votos já de prestação de contas da minha relatoria, assim como também de relatoria do juiz Paulo Madeira, que tratam justamente sobre a prestação de contas no partido político, exercício financeiro, livro diário, não autenticação no ofício civil, validade legal, ausência, remessa, escrituração contábil digital, Receita Federal, desaprovação. Então, relativamente à não comprovação da aplicação de recursos oriundos do fundo partidário, o órgão técnico constatou que o partido deveria ter aplicado o valor mínimo de R$ 28.800 em programas de participação política de mulheres. Todavia, somente trouxe aos autos comprovante de despesas no total de R$ 25.000. Desta feita, para além de descumprir o texto expresso no artigo 22 da Resolução de Regência, a violação representa obstáculo para a eficácia da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero no âmbito do processo eleitoral. Nesse sentido, conclui-se que a irregularidade conduz à desaprovação das contas, conforme pacífica orientação desta Corte, que em 21 de outubro de 2022, por ocasião do julgamento da prestação de contas 0600-05489-2021, de relatoria do desembargador João Lages, atual presidente, assentou que, embora a referida emenda constitucional número 117 impeça a imposição de penalidades, não afasta a configuração de grave irregularidade na prestação de contas, pois afronta o incentivo à atuação pública das mulheres, circunstância que compromete a regularidade das contas e enseja a desaprovação destas. Demais disso, o interessado deixou de comprovar por documentos fiscais despesas no valor de R$ 49.114,66.
O montante, para além do expressivo, representa irregularidade de natureza grave, porquanto macula a confiabilidade das informações prestadas, na medida em que impede os legitimados de proceder à fiscalização do emprego de recursos. Ante todo o exposto, eu voto pela desaprovação das contas do Democratas, relativas ao exercício financeiro de 2021, determina ao partido o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 49.114,66, referente a despesas que não foram comprovadas por documentos fiscais. Determino ainda a transferência para a conta bancária destinada aos programas de promoção e participação política das mulheres, nos termos do inciso 4º do artigo 6 da norma de regência, no valor de R$ 3.800, referente aos recursos não aplicados nos mencionados programas no exercício de 2021. É como voto. Todos de acordo? Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desses autos, para uma melhor análise, e antes de eu concordar com o voto muito bem firme da ilustre relatora, e me comprometo em trazer na próxima sessão. Perfeito. Então, após o voto da relatora, pediu vista o juiz Orlando Vasconcelos, os demais aguardam. Vamos, doutor Paulo Madeira, agora o item 29, Paulo, é a prestação de contas 0600-878 de 2022, origem Macapá, interessado Elandro Oliveira Aranha. Relator com a palavra. Imagem ampla do plenário. Oi, Paulo. Está sem áudio, Paulo. Paulo, vamos então chamar outro, enquanto o Paulo recompõe. Carmo, vamos encerrar. Aqui, presidente. Opa! Já estou, presidente. Desculpe, eu estava falando e achei que todos estavam me ouvindo. Pois, já tinha até cumprimentado todo mundo, tinha cumprimentado até a doutora Girlane aí no plenário. Mas vamos lá. O pessoal do Botafogo é assim, às vezes dá uma... Né? Não, mas é porque eu deixo desligado esse meu áudio aqui, não é para não incomodar, e acabei esquecendo de ligar aqui. Então, Vossa Excelência pode prosseguir no 29. Desculpe, presidente, já foi apregoado, eu já vou prosseguir, então. Senhor presidente, conforme Vossa Excelência relator, já fiz a saudação a todos os presentes. Se trata de prestação de contas de Elandro Oliveira Aranha, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Democrático PSD, referente às eleições de 2022. O parecer da unidade técnica disse que apresentou irregularidades apontadas referentes aos extratos de contas bancárias abertas, o que foi suprido com os extratos eletrônicos colhidos via sistema. Um outro ponto que merece atenção foi a realização de despesas junto a fornecedores sócios de administradores e que estão inscritos em programas sociais. Situações adversas que o órgão técnico entendeu que não comprometem a regularidade para fim de aprovação das contas, né? O Ministério Público Eleitoral, em seu eminente parecer, concluiu no sentido de que não foi comprovada a execução dos serviços, pois, no seu entender, né, as despesas deveriam ser detalhadas para quantificar minimamente o trabalho. Afirmou ainda que os valores pagos aos profissionais da área contábil e jurídica são exorbitantes, caracterizando ofensa ao princípio da economicidade. Sendo assim, entendeu que foram falhas graves e opinou pela desaprovação e restituição. Esse é o relatório. Doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, Paulo, pode prosseguir. Senhor presidente, o caso também é exatamente igual àqueles que já foram julgados, com esses detalhamentos aí que eu apontei no relatório, né? Mas que o núcleo, quando fez a análise, entendeu que não eram falhas graves ao ponto de justificar a desaprovação. As falhas relacionadas com os tratos, elas foram supridas a tempo, aquelas outras falhas relacionadas com pessoas que teriam utilizado valores, enfim, de serviços sociais também não foram consideradas dignas de nota. Os valores dos honorários advocatícios e contábeis foram no total de R$ 42 mil, valor geral, né?
E, em síntese, o núcleo opinou pela aprovação, né? Houve o detalhamento suficiente, no nosso entender, com relação aos gastos, porque aponta, inclusive, aqui nas notas fiscais, todas aquelas despesas que foram empregadas. De modo, senhor presidente, que eu estou, com todo respeito ao eminente procurador regional eleitoral, né? Eu estou aqui em consonância com o parecer técnico e voto pela aprovação das contas, apenas com ressalva devido à entrega intempestiva dos contratos bancários, né, que foram abertos e depois que foram corrigidos. Somente isso, mas no mais eu estou votando, então, pela aprovação com ressalva, é meu voto. Aprovação com ressalva, todos de acordo? Anuncio o resultado, contas aprovadas com ressalva. Desembargador Carmo, vamos ao item 5 da pauta. Vossa Excelência é relator na prestação de contas 0600886 de 2022, origem Macapá, interessada Vânia Conceição Pinto de Oliveira. Vossa Excelência está com a palavra. Excelências, aqui trata-se de prestação de contas eleitoral de Vânia Conceição Pinto de Oliveira, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Partido União Brasil. Após regular a instrução, o NACEP e o Ministério Público sugeriram a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional e ao Fundo Partidário. Esse é o relatório. Doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, desembargador. Excelências, após a análise da documentação apresentada, o NACEP informou que não se apresentaram os comprovantes fiscais das despesas relacionadas a serviços advocatícios, de contabilidade e administração financeira, no valor de 10 mil, e também o recolhimento de sobra financeira do fundo partidário no valor de 84 mil. E intimada, a candidata não se manifestou. Então, nesse contexto, eu estou aqui acompanhando os pareceres pela desaprovação das contas de campanha de Vânia Conceição Pinto de Oliveira, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Partido União Brasil, e determina o recolhimento da quantia de R$10 mil ao Tesouro Nacional e da quantia de R$84 ao Fundo Partidário. É o voto, Excelência. Ok, todos de acordo? Contas desaprovadas nos termos do voto proferido pelo ilustre relator, tudo à unanimidade. Juiz Orlando Vasconcelos, o item 18 da pauta, prestação de contas 0600973 de 2022, origem Macapá, interessado Aclemildo Barbosa dos Santos. Vossa Excelência pode prosseguir. Obrigado, presidente. Aqui são prestação de conta de Aclemildo Barbosa dos Santos, candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal, referente à aplicação dos recursos das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, a unidade técnica sugeriu a aprovação das contas com ressalva, em razão da omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parcial. O Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação das contas com ressalva. O relatório, presidente. Doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, relator. Pode prosseguir. Como já relatado, senhor presidente, aqui ficou constatado a omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parciais, porém, na ocasião das contas finais foram sanadas, enseja tão somente a aprovação com ressalva das contas de Aclemildo Barbosa dos Santos, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Liberal, referente às eleições de 2022, nos termos da norma de regência, é o voto. Todo mundo de acordo? Contas aprovadas com ressalva. Vamos ao item 20, doutor Matias, a prestação de contas 0601184 de 2022, origem Macapá, interessado Raimundo César de Aguiar. Vossa Excelência pode prosseguir. Cuidam os autos de prestação de contas final do candidato Raimundo César de Aguiar, desembargador Matias Neto, Partido Cidadania, referente à campanha nas eleições gerais de 2022 para o cargo de deputado estadual. Conforme o parecer da unidade técnica, a prestação de contas foi apresentada tempestivamente. Ela, então, sugeriu a aprovação. O Ministério Público, ao analisar os documentos existentes, verificou que a efetiva execução dos serviços advocatícios e contábeis não foram regularmente comprovados. O prestador foi intimado para sanar a irregularidade indicada pelo Ministério Público, referente aos gastos com serviços advocatícios e contábeis. Devidamente intimado, o prestador apresentou nota explicativa apenas indicando que não é necessária a declaração nos termos do artigo 35, parágrafo 9º
da Resolução TSE 23607 de 2019. Aí o Ministério Público, então, manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório. É o relatório, doutor Pablo. Senhor presidente, esse é mais um dos casos que o que está a discutir é a forma de comprovar ou registrar o serviço advocatício e contábil prestado. O Ministério Público Eleitoral tem reiterado, ou melhor, tem reformado parcialmente seu entendimento anterior, indicando que em casos nos quais não haja efetivo repasse financeiro ou que ele seja de pequena monta, é possível que a simples nota explicativa supra a omissão. No caso aqui, o candidato não apresentou nota explicativa nenhuma, porque não dá conta do serviço prestado, ele apenas justifica a razão pela qual entende ser desnecessário esse registro, e o faz com base na Resolução 23607, e, ao ver do Ministério Público, uma compreensão equivocada e que limita a extensão do dever de prestação de contas, o dever de transparência que há de incidir em em todo aquele que recebe e gere recursos públicos. De toda forma, a prestação de contas aqui não revela expressividade econômica suficiente, ao ver do Ministério Público Eleitoral, para justificar a desaprovação, razão pela qual retifico a manifestação anterior e me manifesto no mesmo sentido da unidade técnica. Pela aprovação, então, retificado, né? Então, o doutor Matias pode prosseguir. Então, a minha decisão é exatamente pela em aprovação. Sua mesa, desembargador Matias com ressalvas, Neto. Conforme sugeriu o NACEP e agora retificando o Ministério Público. Perfeito, tudo de acordo? Então, contas aprovadas com ressalva, colocar na certidão, imagem direcionada a desembargador João Lages. Doutora Paola, vamos lá, o item 24 da pauta, prestação de contas 060-1165 de 2022, origem Macapá, interessado Geodalto Pinheiro Borges. Vossa Excelência pode prosseguir. Cuide dos autos de prestação de contas de Geodato Pinheiro Borges, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Liberal PL, referente à aplicação de recurso na campanha das eleições de 2022. O NACEP, em parecer conclusivo, sugeriu desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades. Não foram apresentados procuração para a constituição de advogado para prestação de contas e a certidão de regularidade profissional do contabilista habilitado, informado na ficha de qualificação. Não foram também apresentados extratos bancários das contas que foram registradas e informadas na ficha de qualificação, contrariando a resolução do TSE 23.607 de 2019. Também não foram apresentados os documentos fiscais referentes às seguintes despesas: serviço de coordenação de campanha, prestado por Daniel Ribeiro Ferreira e por Raimundo Garcia Brito, no valor de R$ 2.000 cada, e com serviços advocatícios prestado por Paulo Sebastião Freitas Rodrigues, no valor de R$ 5.000. Portanto, restou ser comprovado por documentos fiscais o valor de R$ 9.000. No relatório de exame de prestação de contas do sistema SPCE, consta que foram detectadas divergências entre os dados dos fornecedores, constantes na prestação de contas, e informações constantes na base da Receita Federal do Brasil. E, remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio o parecer opinando pela desaprovação das contas e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 9.000, correspondente às despesas pagas com recursos do fundo de campanha e não comprovadas. É o relatório. Relatório, doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, por favor, pode prosseguir. Excelências, aqui, conforme as irregularidades apontadas pelo Ministério Público e pelo NACEP, primeiramente, essas irregularidades elas são falhas de natureza grave e, por conta disso, elas geram a desaprovação das contas. Então, é assim como eu voto. Todo mundo de acordo? Contas além da restituição, desculpa. Além da restituição de 9.000 que não restou comprovado. Tá? Ok. Então, contas desaprovadas à unanimidade nos termos proferidos pelo voto da relatora. Doutor Paulo Madeira, item 31 da pauta, prestação de contas 0600945 de 2022, origem Macapá, interessada ao ZENI, Natividade da Conceição. Vossa Excelência pode prosseguir. Imagem ampla do plenário, em vídeo chamada desembargador ouvindo, Paulo né? Madeira. Agora está. Tudo certinho. Já deixei ligado aqui previamente. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, o caso aqui também é de prestação de contas, final de contas partidária da candidata ao ZENI na atividade relativa às eleições de 2022 ao cargo de deputado federal.
No parecer, a unidade técnica foi sugerida a aprovação das contas. Na análise, constatou-se que a candidata apresentou todos os documentos legalmente exigidos, sem que houvesse qualquer diligência, enfim, necessária. O Ministério Público Eleitoral, em manifestação, vislumbrou 2 falhas que considera graves ofensas ao princípio da economicidade em razão dos altos valores e também o não detalhamento, razão pela qual Sua Excelência, eminente Procurador Regional Eleitoral, opinou pela desaprovação das contas e restituição dos recursos. É o relatório, senhor presidente. Doutor Pablo, mantém? Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, doutor Paulo, pode prosseguir. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, também Todos sem os muitas desembargadores delongas, porque o caso aqui é exatamente igual a todos que nós julgamos. Nesse caso aqui não houve sequer qualquer fato que pudesse justificar uma análise mais detalhada. O NACEP analisou que todas as documentações elas são correspondentes ao que a lei exige, ao que a regulamentação exige. E quanto ao aspecto relacionado com valores de advogado e valores e detalhamentos também, eu sou do mesmo entendimento que eu já disse aqui em vários outros processos, no sentido de que essa exigência ela não pode ser feita de forma absoluta e de forma exatamente igual para todo tipo de despesa. As despesas em processos eleitorais, em razão da dinâmica própria desse processo, são bem específicas, têm suas especificidades e, portanto, não há como se fazer uma aferição do que é devido ou do que não é em matéria de remuneração desses profissionais. E quanto ao detalhamento, do mesmo modo, essas atividades que as pessoas que trabalham em campanhas realizam, elas não têm como ser detalhadas à exaustão. Se houver alguma situação que justifique uma apuração posterior para aferir improbidade, é possível que o Ministério Público ou o interessado faça isso. Então, sem maiores delongas, eu estou acompanhando o que entendeu também o nosso núcleo, né? E, portanto, estou votando no sentido de aprovação das contas, nos termos do artigo 74 da resolução do TSE, resolução 23.607, e pedindo venha ao eminente MPE. É o meu voto. Todo mundo de acordo? Contas aprovadas à unanimidade nos termos do voto proferido pelo relator, doutor Matias. Item 22 da pauta, prestação de contas eleitorais número 060-1061 de 2022, origem Macapá, interessada Simone Vidal da Silva, relator com a palavra. Eu peço a retirada de pauta, presidente. Processo retirado de pauta a pedido do relator. Vamos chamar então o item 25, doutora Paola, da pauta, é a prestação de contas 0600-981 de 2022, origem Macapá, interessado João de Jesus dos Santos da Silva, ilustre relatora com a palavra. Obrigada, presidente. Cuido dos autos de prestação de contas de João de Jesus dos Santos Silva, candidato ao cargo de deputado federal pelo Patriota, referente à aplicação de recurso nas campanhas das eleições de 2022. O NACEP, em parecer conclusivo, sugeriu a desaprovação das contas em razão de 4 irregularidades. A primeira delas é que não foram apresentados documentos referentes à assunção da dívida de campanha no valor de R$ 1.980. Não foi apresentada a procuração de constituição de advogado para a prestação de contas, informado na ficha de qualificação. As notas fiscais de número 6, no valor de R$ 50.800, referente a despesas com publicidade por material impresso com o fornecedor Maria Clara Paz Gomes, essa despesa ela foi registrada no valor de R$ 52.780 no relatório de despesas efetuadas, ou seja, está inconsistente com o registro no referido relatório. E no relatório de exame da prestação de contas do sistema SPCE, há divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. O Ministério Público, então, opinou pela desaprovação das contas e determinou a devolução ao Tesouro da quantia de R$ 54.832 das despesas que foram utilizadas pelo fundo de campanha e que não foram comprovadas. É o relatório. O relatório, doutor Pablo, pode prosseguir. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, Paola. Bom, semelhante ao caso que eu julguei anteriormente, aqui são irregularidades graves e que ensejam a desaprovação das contas.
Então, eu vou julgar pela desaprovação e pela restituição ao Tesouro da quantia de R$ 54.832. É como voto. Todo mundo de acordo? Contas desaprovadas à unanimidade nos termos proferido pelo voto da relatora. Doutor Orlando, item 26 da pauta, a prestação de contas 0609-29 de 2022, origem Macapá, interessado Lindenberg Souza da Silva. Vossa Excelência pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. Aqui é a prestação de conta de Lindenberg de Souza Silva, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, referente à aplicação dos recursos nas eleições de 2022. Em seu relatório conclusivo, a unidade técnica sugeriu a desaprovação das contas em razão das irregularidades apontadas. A número 1, ausência dos extratos bancários das contas, outros recursos e Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Número 2, divergência entre os dados dos doadores constantes na prestação de contas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E número 3, a omissão de registro das contas bancárias na prestação das contas. Estado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou também pela desaprovação das contas. Relatório. Relatório, doutor Pablo. Reitero o parecer. Reiterado, Orlando, pode ir. Obrigado, presidente. Aqui, conforme já preceituado, aqui a unidade técnica identificou 3 falhas. Vou passar diretamente a cada uma delas. A primeira, referente à ausência de extrato bancário, foi verificado junto ao SPCE que a instituição bancária responsável pela abertura das contas específicas enviou os extratos eletrônicos na íntegra e, portanto, devidamente sanada tal irregularidade. Referente à falha de divergência entre os dados de doadores constantes na prestação de contas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifico que se trata de mero erro de digitação no nome do doador e, portanto, não impediu a sua exata identificação, tornando também sanada a irregularidade. E a última falha relativa à ausência de registro de prestação de contas de uma das contas específicas, igualmente se traduz em mera falha formal e, portanto, entendo que as falhas e as ausências indicadas no parecer técnico são superáveis e relevantes à regularidade das contas e, portanto, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de Lindenberg de Souza da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro nas eleições de 2022. Ok. Não havendo divergência, declara a conta aprovada com ressalva à unanimidade nos termos do voto do relator. Item 32, doutor Paulo, prestação de contas 060-1192 de 2022, interessado Emerson Clemente Soares Lavareda. Vossa Excelência pode prosseguir. Ok, senhor presidente, ministros pares, senhor procurador regional eleitoral, advogados, todos presentes. Aqui são prestações de contas finais também do candidato Emerson Soares Lavareda, do Partido Democrático Trabalhista PDT, referente à campanha das eleições gerais de 2022 para o cargo de deputado estadual. O parecer conclusivo da unidade técnica sugeriu a desaprovação das contas em razão da extrapolação do limite com despesas de aluguel de veículos automotores e opinou ainda que o prestador recolha aos cofres públicos o valor de R$ 13.984,80. O Ministério Público Eleitoral opiniou no mesmo sentido. É o relatório. Relatório, doutor Pablo, para aparecer. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, doutor Paulo, pode prosseguir. Senhor presidente, nesse caso aqui, como não há quoquer divergência entre o núcleo técnico e o próprio Ministério Público Eleitoral, não há razão para tecer maiores comentários. Apenas dizer que o núcleo nosso identificou que realmente, para o caso concreto, e é bom a gente destacar isso, né? O núcleo faz uma análise muito detalhada, caso a caso. Para o caso concreto, realmente, os valores eram muito divergentes do que seria razoável, do que seria devido. Eles não comprovaram que o valor constante lá da nota seria empregado para o aluguel de veículos. Portanto, eu voto no sentido de acompanhar tanto o relatório técnico quanto o parecer ministerial, no sentido de desaprovação das contas, ficando obrigado ainda o prestador a recolher o valor de R$ 13.984,84. R$ 84,80 ao Tesouro no prazo de 5 dias, nos termos da
norma de regência. É o meu voto, senhor presidente. Ok. Se tiverem todos de acordo, declaro desaprovadas as contas no termo do voto proferido pelo relator. Item 27, doutor Orlando da Pauta, prestação de contas 0601573 de 2022, origem Macapá, interessada Francisca Sheila Rodrigues de Aguiar, relator com a palavra. Aqui nós temos o processo relativo à não apresentação das contas finais de Francisca Sheila Rodrigues de Aguiar, candidata ao cargo de deputado estadual pela Federação PSDB e Cidadania, nas eleições de 2022. Remetidos autos ao NACEP, informou a inexistência de movimentação financeira, bem como a ausência de recebimento de recursos públicos, e sugeriu, ao final, o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 74, inciso 4 da Resolução 23.607 de 2019. Regularmente citada para a apresentação das contas omissas, a candidata deixou transcorrer em autos o prazo assinalado. Está a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório, presidente. Doutor Pablo. Reitero o parecer. Reiterado, Orlando, pode ir. Aqui, senhor presidente, Ilustres Pares, o que importa a registrar é que, devidamente citada, a interessada permaneceu omissa quanto à obrigação de apresentar suas contas nas eleições de 2022, em que pese o registro de candidatura da interessada tenha sido indeferido, não é afastada a sua obrigação de prestar contas em relação ao período em que participou do processo eleitoral, ainda que não tenha sido realizada a campanha eleitoral de fato ou havido movimentação de recursos financeiros ou estimáveis, consoante o que dispõe o artigo 45, parágrafo 6º da Resolução do TSE 23.607 de 2019. Portanto, sem maiores delongas, eu voto pelo julgamento das contas referente à campanha das eleições gerais de 2022 de Francisca Sheila Rodrigues de Aguiar, candidata ao cargo de deputado estadual pela Federação PSDB Cidadania, como não prestadas nos termos do artigo 74, inciso 4, a linha A da Resolução 23.607 de 2019 do TSE, ficando a candidata, em consequência desta decisão, impedida de obter a quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistidos os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. Eu voto, presidente. Todos estão de acordo, então declaro contas não prestadas à unanimidade no termo do voto do relator. Por fim, o item 28, doutor Orlando da Pauta, é a prestação de contas 0601272 de 2022, origem Macapá, interessada Ariana Oliveira Moraes. Vossa Excelência pode prosseguir. Aqui trata-se de prestação de contas de Ariana Oliveira Moraes, candidata ao cargo de deputado federal pelo Patriota, referente à aplicação de recursos nas eleições de 2022. Em relatório conclusivo, a unidade técnica sugeriu a desaprovação das contas e o recolhimento do valor de R$ 18.590 ao Tesouro Nacional, em razão das seguintes irregularidades. Terceiro, referente aos itens 7.1 a 7.4, foram apresentados justificativas e os contratos de prestação de serviços, não foram apresentados os documentos fiscais referentes às despesas apontadas nesses itens, não sanadas as irregularidades apontadas que transcrevemos abaixo. Abre aspas, 7.1, não foi apresentado documento fiscal referente a comprovante de pagamento para Geraldo M.N. Torres no valor de R$ 5.000, contrariando o disposto no artigo 53, inciso 2c da Resolução do TSE 23.607 de 2019. 7.2, não foi apresentado o documento fiscal referente ao comprovante de pagamento para João A. Alves Flecha no valor de R$ 5.000, contrariando o disposto no artigo 53, inciso 2, a linha C da Resolução do TSE. 7.3, o contrato do valor de R$ 2.000 referente à prestação de serviço de coordenador para a campanha eleitoral de 2022 por Maria Ivete Correia Lopes não possui teor fiscal, contrariando o item 17.03 da Lei Complementar Federal 116 de 2003 e no artigo 53, inciso 2, a linha C da Resolução do TSE 23.607 de 2019. 7.4. Não foi apresentado o documento fiscal referente ao comprovante de pagamento para Gemile Souza no valor de R$ 1.300, contrariando o disposto no artigo 53, inciso 2, a linha C da Resolução do TSE 23.607 de 2019. Fecha aspas. Item 4, referente ao item 7.5 na petição, a candidata informa, em síntese, que todos os prestadores de serviços foram identificados e aqueles que não emitiram as respectivas notas fiscais nem assinaram os contratos totalizaram o gasto abaixo de 10% no valor financeiro movimentado na campanha. Não sanada a irregularidade apontada, que transcrevemos abaixo, abre aspas, 7.5, os documentos apresentados totalizaram R$ 63.640,
restou ser comprovado por documentos fiscais no valor de R$ 5.290, considerando os registros de despesas no extrato da prestação de contas final, no valor de R$ 68.930, já subtraídas as tarifas bancárias no valor de R$ 70, contrariando o disposto no artigo 53, inciso 2, a linha C da resolução do TSE 23.607 de 2019. O Ministério Público Eleitoral opinou também pela desaprovação das contas, apresentadas as razões finais pela candidata. É o relatório, presidente. Relatório, doutor Pablo. Imagem ampla do plenário. Reitero manifestação, senhor presidente. Reiterado, doutor. Pode prosseguir. Conforme relatado, trata-se de prestação de contas eleitorais de Ariana, candidata ao cargo de deputado federal pelo Patriota nas eleições de 2022. De início, destaco ser descabido o pedido de reabertura de prazo para apresentação da prestação de contas retificadoras, formulado na petição de ID 5068-943, uma vez que ultrapassa a fase de diligência, sendo acobertada pelo manto da preclusão qualquer pretensão de juntada de novos documentos nos autos. Pois bem, compulsão dos autos, verifico que as falhas apontadas de 7.1 a 7.4 do parecer da unidade técnica devem ser afastadas, uma vez que a norma eleitoral admite expressamente, para fins de comprovação da regularidade de despesa, também de documento fiscal, contratos e recibos de pagamento nos termos do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 60 da Resolução 23.607 de 2019. Portanto, havendo nos autos a juntada de contratos de prestação de serviço, bem como de recibos atestando a efetiva prestação do serviço conforme admitido pela norma eleitoral, entendo dispenda a exigência de provas adicionais. Não obstante, verifica-se que dos R$ 69 mil referente a recurso de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a candidata juntou comprovação da regularidade dos gastos apenas de R$ 63.710. Com efeito, não consta nos autos a comprovação dos gastos no valor de R$ 5.290 referente ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Por essa razão, deve a candidata devolver o valor de R$ 5.290 relativo aos gastos com recurso do Fundo Especial, sem a respectiva comprovação da regularidade nos termos do parágrafo 1º do artigo 79 da Resolução do TSE 23.609 de 2019. Considerando que as irregularidades na utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha representam apenas 7,9% do total das despesas contratadas, deve ser aplicado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalva. Ante o exposto, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Ariana Oliveira Moraes, candidata ao cargo de deputado federal pelo Patriota, nos termos da norma de regência, e determina a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 5.290, conforme a disposição do artigo 79, parágrafo 1º da norma regência. É o voto, presidente. Ok, todos de acordo. Contas aprovadas com ressalva. Imagem direcionada ao desembargador João Lages. Excelência, então julgamos 32 processos, né? Uma pauta longa, e ainda mais aqueles que estavam em mesa de ontem, né? Parabéns a todos, parabéns aos nossos assessores, parabéns ao doutor Pablo. E resta então encerrar a nossa sessão de hoje, agradecendo a presença e convidando todos para amanhã às 16 horas a outra sessão nossa judiciária, tá? Tenham todos um bom resto do dia. Oi. Presidente, Oi, Paulo Paulo. Madeira. Oi, Paulo. Presidente, antes de Vossa Excelência terminar, só bem rapidinho, 30 segundos, porque a sessão de hoje do TSE, né, do evento que eu vim participar, essa parte da tarde, era uma parte mais comemorativa, de homenagem e tal, a ex-dirigentes, coisa do tipo, e, portanto, era dispensável mesmo eu ter ido já no final para sair daqui da sessão e ainda correr para lá. Mas amanhã não, amanhã será o momento de capacitação na parte da tarde. Então, por isso que eu quero perguntar se a sessão amanhã também vai ser muito longa, e se for, eu vou pedir logo antecipadamente a Vossa Excelência para antecipar os que eu irei participar, para que eu possa ingressar e correr para lá. Vamos fazer assim, doutor Paulo, ainda não vi a pauta de amanhã, mas, de qualquer forma, a gente julga pelo menos um dos seus e amanhã terá quórum. E aí, mas pelo menos é muito importante que Vossa Excelência participe conosco, pelo menos. Não, eu participo dos primeiros, sim, dos primeiros. Era só para inverter se o meu não estiver na ordem lá aqui. Perfeito. E aí a gente, amanhã o senhor faz aí o de lá e depois liberamos, porque tem quórum amanhã, tá? Um grande abraço. Então está encerrada a sessão. Até amanhã, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário, encerramento da sessão, logo do TRE.